Olá, o nosso grupo é formado por mim, Angélica Lima, por Bianca Guiné, Diana Braga, Lorena Braga e Sara Doná. E hoje nós vamos falar sobre a diabetes mellitus tipo 1 e 2. Diabetes mellitus é uma doença crônica e endócrina que é desenvolvida quando o nosso corpo não produz insulina ou essa produção é insuficiente, ou ainda quando o organismo não consegue utilizar de forma adequada a insulina que produz, o que gera um acúmulo de glicose no sangue, elevando o nível glicêmico para além do normal, que é de 70 a 100 mg por decilitro, ou seja, acarreta um caso de hiperglicemia. A insulina é um hormônio produzido na porção endócrina do pâncreas, mais especificamente pelas células beta das ilhotas de Langerhans, e ela age ativando a GLUT4, uma proteína que permite a entrada da glicose na célula. Então, sem a insulina, a glicose não consegue passar para o interior celular, porque esse hormônio serve como uma chave que desbloqueia a célula para a passagem da glicose ser possível. A glicose é adquirida por meio da alimentação e no intestino ela é absorvida e vai parar na corrente sanguínea. O aumento do nível de glicose no sangue estimula a liberação do hormônio insulina. Com isso, a glicose é absorvida pelo fígado e armazenada na forma de glicogênio. Nessa figura, nós vemos um resumo sobre a produção de insulina e de glucagon. Esses dois hormônios atuam na regulação da glicemia, agindo de forma antagônica. Uma das formas de identificar se uma pessoa tem diabetes é fazendo uma análise do nível de glicose de uma amostra de sangue. Essa amostra é recolhida após um período de cerca de 8 horas em jejum, e se os valores adquiridos no seu resultado estiverem entre 100 e 125 mg por decilitro, identifica-se um quadro de pré-diabetes, e a partir de 126 já se encaixa em um quadro de diabetes, sendo necessária a repetição do exame para a confirmação do diagnóstico. São reconhecidos mais de um tipo de diabetes mellitus, sendo os principais o tipo 1 e o tipo 2. A diabetes tipo 1 afeta aproximadamente 10% dos diabéticos e é mais comum de se desenvolver em pessoas ainda na fase da infância ou adolescência. A pessoa com esse tipo de diabetes não produz insulina ou produz de forma muito reduzida, porque o próprio organismo forma anticorpos que destroem as células beta do pâncreas por um processo autoimune. Algumas vezes, essa autoimunidade está associada a outras doenças autoimunes. Já em outras ocasiões, essa destruição é idiopática, ou seja, não tem uma causa conhecida. Normalmente, a doença tem um processo evolutivo rapidamente progressivo, principalmente quando surge em crianças e adolescentes. Em alguns casos, esse processo evolutivo é lentamente progressivo, geralmente ocorrendo em adultos. Quando a hiperglicemia se manifesta, o número de células beta já está muito escasso ou praticamente ausente. Nesse vídeo, a gente vai mostrar como o metabolismo de gordura de glicose ele funcionaria normalmente em uma pessoa saudável.
Bom, passando para o diabetes tipo 2, ele atinge cerca de 90% dos diabéticos, sendo mais comum o surgimento em adultos, e ele possui um desenvolvimento lento e progressivo. Esse diabetes ele ocorre quando o organismo ele não consegue usar de forma adequada a quantidade de insulina que ele produz devido a uma resistência das células à ação desse hormônio. Essa resistência ela é causada principalmente pela gordura subcutânea e visceral em excesso, que estão respectivamente localizada embaixo da pele e localizada atrás dos músculos. Isso ocorre porque uma vez que o tecido adiposo excessivo ele se deposita ao redor de alguns órgãos, ele não consegue ser totalmente decomposto e acaba formando um obstáculo que impede o acesso da insulina nos receptores celulares e, consequentemente, ele acaba impedindo a entrada de glicose nas células e acaba ocasionando o acúmulo glicêmico no sangue. Outros motivos que causam resistência são uma série de mutações que podem ocorrer nos receptores de insulina, nos receptores de glicose ou ainda no gene que produz a proteína IRS. Para superar o acúmulo de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas ele acaba produzindo uma quantidade maior de insulina, o que faz com que as células elas resistam ainda mais a esse hormônio. Até que em um momento, o pâncreas ele não consegue mais produzir em abundância a insulina e ele passa a reduzir a produção. E é nesse estágio que surge o diabetes tipo 2. Pessoas que têm sobrepeso, obesidade e ainda as que não praticam atividade física e têm hábitos alimentares ruins, elas correm um risco maior de desenvolver essa doença. Outro fator que também aumenta a chance de desenvolvimento é se na família já tenha existido antes algum caso de diabetes do tipo 2. A diabetes mellitus destaca-se atualmente como uma importante causa de morbidade e mortalidade. Estimativas globais indicam que 382 milhões de pessoas vivem com diabetes mellitus. Isso é 8,3% da população mundial, e esse número poderá chegar a 592 milhões em 2035. Acredita-se ainda que aproximadamente 50% desses diabéticos desconhecem que têm a doença. Quanto à mortalidade, estima-se que 5,1 milhões de pessoas com idade entre 20 e 79 anos morreram em decorrência da diabetes em 2013. Até 2030, a diabetes mellitus pode saltar de 9ª para a 7ª causa mais importante de morte em todo o mundo. O Brasil encontra-se em lugar de destaque com relação ao número de portadores da doença. A distribuição racial da diabetes tipo 1, por exemplo, é pouco uniforme, mas com uma frequência menor em indivíduos negros e asiáticos, e uma frequência maior na população europeia, principalmente nas populações provenientes de regiões do norte da Europa. Essa incidência da diabetes tipo 1 vem aumentando nas últimas décadas em alguns países como Finlândia, Suécia, Noruega, Áustria e Polônia. As explicações para essas diferenças regionais e étnicas baseiam-se em diferenças genéticas e ambientais. No Brasil, nós temos poucos estudos epidemiológicos sobre a diabetes tipo 1. Porém, em um estudo recente, abrangendo 3 cidades do interior paulista, constatou-se uma incidência de 7,6 a cada 100 mil habitantes que possuíam essa doença. O número de indivíduos diabéticos está aumentando em virtude do crescimento e do envelhecimento populacional, da maior urbanização, da crescente prevalência de obesidade e sedentarismo, bem como da maior sobrevida de pacientes com diabetes mellitus. Quantificar essa prevalência atual de pessoas com a doença é importante, pois permite planejar e alocar recursos de forma racional no futuro. A sintomatologia, no que diz respeito ao diabetes tipo 1, os sintomas eles ocorrem rapidamente, o que já não acontece no diabetes tipo 2, onde os sintomas eles vão aparecendo de maneira gradativa. Alguns exemplos de sintomas do diabetes tipo 1 são a fome frequente, fraqueza, fadiga, vontade de ir ao banheiro, muitas vezes ao dia, muita sede, mudanças no humor, náusea, vômito, nervosismo e perda de peso. Isso acontece porque com a alta concentração de glicose no sangue, ela passa para a urina. Então, se houver um maior aumento da concentração, a quantidade de água excretada pelos rins ela aumenta a fim de diluir o excesso de glicose, acarretando no aumento da urina, o que leva a pessoa a ter mais sede, e há ainda uma perda em excesso de calorias através da urina, causando a perda de peso.
Uma forma do organismo compensar isso tudo é através da alimentação. Assim, o indivíduo ele começa a ter uma fome maior do que o normal. E agora, alguns exemplos dos sintomas da diabetes tipo 2. São feridas que demoram para cicatrizar, sede constante, formigamento nos pés e pernas, infecções, visão embaçada, boca seca e entre outros. E é muito importante sempre destacar que na diabetes tipo 2 em específico, pelo indivíduo permanecer assintomático por muito tempo, quando os sintomas surgem, na maioria das vezes, a doença já está em um estágio mais avançado. Então é muito importante se fazer exames de glicose periodicamente. E também é de extrema importância o diagnóstico rápido da doença, porque ela pode evoluir para cetoacidose diabética. Isso ocorre quando as células do organismo não conseguem mais utilizar a glicose para produzir energia e precisam recorrer a outros meios. Então, eles vão recorrer para a quebra de gordura e músculos do corpo. E quando isso ocorre, compostos químicos chamados cetonas, eles são produzidos e entram na corrente sanguínea, causando assim um desequilíbrio. E alguns dos sintomas da cetoacidose diabética são uma respiração rápida e profunda, à medida que o corpo tenta corrigir a acidez do sangue, pele avermelhada, quente e seca, falta de apetite, dor abdominal, que acontece principalmente em crianças, vômitos, náuseas, fadiga, agitação ou sonolência, entre outros. Bom, em relação ao tratamento, tanto na diabetes tipo 1 quanto na 2, o tratamento ele visa principalmente um estilo de vida mais saudável. Então é recomendado para fumantes que eles parem de fumar devido aos prejuízos causados nas artérias. A ingestão de bebidas alcoólicas é recomendado que seja feita de forma moderada, por conta de desregularem os níveis de glicose e propiciarem casos de hipoglicemia. A dieta também é um fator muito importante. É indicado a substituição de alimentos com carboidratos simples por integrais, porque eles são fonte de fibras, os quais ajudam a glicose a ser liberada do sangue de forma mais lenta. Os doces eles não são completamente cortados da dieta, mas é recomendado uma moderação com eles também, e também um acompanhamento das taxas de glicose depois de ingerido e a substituição do açúcar por adoçantes. É importante também ter um cuidado especial com os alimentos diet, tendo sempre atenção se o açúcar foi realmente retirado destes. Lembrando também do acompanhamento de médicos especialistas no processo, isso é imprescindível. E agora falando um pouquinho mais específico do diabetes tipo 1, são necessárias também doses diárias de insulina e estar constantemente medindo a concentração de glicose para se saber a quantidade de insulina que vai ser injetada, além da quantidade de carboidrato a qual se pode comer. E aqui ao lado temos a imagem do glicosímetro. O glicosímetro é um aparelho que mede a glicose, e a sua frequência de uso ela depende do grau de estabilidade do diabetes do paciente. E existem ainda aparelhos que medem a glicose sem que haja necessidade de furar o dedo, o que acontece no glicosímetro. Existem também alguns exames que devem ser feitos, como por exemplo da hemoglobina glicada, que ele é feito a cada 3 meses e ele é um exame realizado para avaliar o controle glicêmico. Outros exames importantes são o do exame de fundo de olho e o exame de urina, que é feito para se verificar os rins, sem falar de estar sempre atento a qualquer ferida nos pés para que não se torne algo mais grave. Em relação ao tratamento do diabetes tipo 2, dependendo do nível de evolução da doença, pode ser preciso o uso de injeções de hormônio sintético para repor insulina, lembrando que todas as recomendações e ajustes das doses são feitas pelo endocrinologista. A automedicação não é indicada e é geralmente recomendado pelo profissional da saúde antidiabéticos orais, os quais são de várias classes atuantes em diferentes frentes metabólicas a fim de regular a glicemia. Pode ainda ser feita uma associação entre as classes para a otimização do efeito dos medicamentos. A diabetes é uma doença crônica e ainda não tem cura, mas pode ser bem controlada, evitando complicações que minam a qualidade de vida dos pacientes ou mesmo abreviam sua vida. A grande maioria dos casos de diabetes corresponde a diabetes mellitus tipo 2, que é considerada atualmente um problema de saúde pública mundial. Bom, a diabetes mellitus é uma doença crônica que precisa de um controle rigoroso devido às complicações que podem surgir se a glicemia não estiver controlada. Ela oferece boas possibilidades de controle, mas se não for bem controlada, pode acabar produzindo lesões potencialmente fatais, como infarto do miocárdio, derrame cerebral, cegueira, impotência, nefropatia, úlceras nas pernas e até amputações de membros. Por outro lado, quando bem monitorada, as complicações crônicas podem ser evitadas e o paciente diabético pode ter uma qualidade de vida normal. Além do tratamento medicamentoso, é importante ressaltar que a prevenção e tratamento da diabetes mellitus tipo 2 está associada a mudanças no estilo de vida. Além do tratamento medicamentoso, é importante ressaltar que a prevenção e tratamento da diabetes mellitus está associada a mudanças no estilo de vida, principalmente relacionados à dieta e prática de exercício físico.
A adoção de hábitos saudáveis também é essencial para o quadro da pré-diabetes, quando os nossos níveis de glicose estão mais altos do que o normal, mas ainda não estão elevados o suficiente para caracterizar uma diabetes do tipo 1 ou 2. Visto que a pré-diabetes é um sinal de alerta do corpo que normalmente aparece em obesos, hipertensos e ou pessoas com alterações dos lipídios, esse alerta do corpo é importantíssimo por ser a única etapa da diabetes que ainda pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento de complicações, incluindo infarto. A perda de peso e a mudança de hábitos para pacientes obesos é essencial. Mesmo em fase de doença instalada, muitas vezes consegue-se prevenir ou postergar as complicações. Alguns cuidados que devem ser tomados, tanto para aqueles pacientes que já possuem a diabetes, quanto para os que estão no quadro da pré-diabetes são: comer diariamente verduras, legumes e pelo menos 3 porções de frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras, parar de fumar, praticar exercícios físicos regularmente, pelo menos 30 minutos todos os dias, manter o peso controlado e evitar o consumo de álcool. Bem, agora vamos falar sobre as curiosidades e as complicações dessa doença. Um dos maiores agravantes e problemas para o aumento de casos de diabetes em todo o mundo é a falta de informação. Vasco Lauria, diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, disse: evoluímos muito no acesso à informação e à conscientização, mas ainda temos muitos pacientes que chegam pela primeira vez no consultório e não sabem da gravidade da doença. Muitos sequer sabem que têm a doença. Aparecem com ferida no pé ou uma infecção e aí fica difícil de salvar o membro do paciente. Bem, se você for pesquisar na internet, não é muito difícil achar notícias como essa. Falta de informação. Esse é o maior desafio para enfrentar o diabetes. E isso só constata a realidade e a situação que temos hoje no Brasil. O Brasil é uma das nações com maior quantidade de pacientes com diabetes do mundo. Uma pesquisa publicada na revista Saúde constatou que muitos brasileiros desconhecem as consequências do não tratamento. Isso só provoca o aumento da porcentagem de casos todos os anos, esse desconhecimento e essa falta de informação. E todos esses aumentos de casos implicam em custos econômicos, diretos ou também indiretos, para a família do paciente ou, muitas das vezes, para o próprio país, como é exemplo do Brasil, que tem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que apresentou uma despesa com tratamento ambulatorial em 2010 de $2.108 por paciente com diabetes. E 48,2% dessas despesas do SUS são atribuídas à medicação. Então, aqui eu achei um vídeo super legal de uma menina que fez um depoimento. Ela mora nos Estados Unidos e ela fez um depoimento sobre o custo com medicação e para o tratamento que ela tem com diabetes. E agora nós vamos ver o videozinho. Bem, esse desconhecimento e essa incompreensão é prejudicial para o diagnóstico precoce e para o tratamento da doença. Muitas pessoas passam meses e até anos sem descobrir e muitas vezes são assintomáticos. E eles não apresentam sintomas. E só quando há alguma lesão em alguma parte referente do corpo que eles acabam descobrindo, ou talvez por outra doença associada. Então, isso prejudica muito no tratamento adequado, no acompanhamento médico e na mudança do estilo de vida, que são um dos principais tratamentos para essa doença. E as altas taxas de glicose no sangue favorecem complicações e doenças associadas. Então,
Agora, nós vamos ver alguns aspectos clínicos e algumas doenças associadas à diabetes. Bem, diabetes, principal causa de novos casos de insuficiência renal terminal. Aumento de 2 a 4 vezes dos eventos e doenças cardiovasculares. Principal causa de novos casos de cegueira em adultos de 20 a 74 anos de idade. E é a principal causa de amputações traumáticas das extremidades inferiores. E as manifestações clínicas da diabetes podem ser divididas em 3 categorias. A neuropatia diabética, que acomete os nervos, que dificulta as transmissões de mensagem para o corpo. Isso causa falta de sensibilidade, dormência, dor, fraqueza e sensação de formigamento. Nós temos também a doença macrovascular, que a doença cardíaca é a principal causa de morte relacionada à diabetes. E esse acúmulo de glicose no sangue provoca a obstrução do fluxo sanguíneo, que pode desencadear derrames, ataque cardíaco e a má circulação de sangue nos pés. E também, entre essas doenças, temos a doença microvascular, que o excesso de glicose provoca também a redução do fluxo sanguíneo capilar, causando essa lesão em pequenos vasos. Isso causa a redução do fluxo sanguíneo para a pele, braços, pés, olhos e rins. Causa muita insuficiência renal, cegueira e várias outras coisas. Então, essas são algumas doenças associadas à diabetes. Bem, agora eu vou passar um videozinho de um depoimento do meu pai, que ele tem diabetes tipo 2, e ele me falou um pouco sobre como ele faz para tratar e também como que ele descobriu. Bem, meu nome é Cláudio, eu sou o pai da Sara, eu tenho diabetes tipo 2 e eu descobri que tinha diabetes quando eu fui fazer um tratamento de dente em Nova Venécia. Eu tinha 43 anos. E para fazer esse tratamento eu precisei fazer meu teste de glicose. Aí acusou que estava um pouco alta. Eu duvidei do médico, repeti o exame e confirmou realmente que eu tenho diabetes. Às vezes eu acho que eu já tinha diabetes há um bom tempo, só que eu não havia ainda feito o exame. A maioria das pessoas, grande parte das pessoas, um grande percentual, tem diabetes e não sabe que tem, porque nunca fez o exame. Deu um pouco alto porque eu comi doce há poucos instantes, entendeu? Por isso que deu 129. Mas você pode observar aqui, ó, que a maioria está abaixo de 100. E eu acabei de jantar. Esse é o seu registro, né, pai? Esse é o meu registro que eu faço diário, entendeu? Ó, percebe? Todo dia eu anoto a glicose, tiro a glicose pela manhã e à noite eu, de vez em quando eu meço, mas eu meço mais pela manhã. E agora nós vamos tomar a insulina. A insulina, essa cápsula, tem que ficar na geladeira, né? Você destampa, tá? Tem uma agulhinha para cada aplicação, que é uma agulha, tá? Você destampa aqui, conecta a agulhinha aqui, gira, travou. Aqui você vem e coloca a quantidade que você quer. Eu, no caso, eu estou tomando 22, tá? Deixa eu ver o ali. Olha lá. 14, vai, 20, 22. 22. Destrava aqui essa proteção da agulha. E aqui eu posso aplicar aqui debaixo do braço, debaixo do outro braço, ou aqui na virilha, bem perto aqui da perna, entendeu? Nesse caso aqui, eu vou aplicar aqui embaixo, mais pra trás aqui, pra não sentir dor. Ó, tá? Ó, não sentir nada, na região que eu tenho, nem vaso sanguíneo. Aperta devagarzinho, espera mais ou menos uns 3 segundos, a leitora, e tira. Pega esse, tira aqui, entendeu? Cara, coloca aqui pra não furar as outras pessoas. E aqui eu tenho uma caixa especial, que eu coloco, ó. Mas já está quase cheia, ó. Isso aqui eu coloco aqui dentro para mim levar para o laboratório para eles descartarem em local apropriado.
Agora eu vou apresentar resumidamente um caso clínico de diabetes. Esse caso foi publicado em 2006 na revista Adolescência e Saúde e trata-se de um adolescente do sexo masculino diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1. Seu quadro de diabetes teve início aos 5 anos de forma súbita e grave e o levou a ficar internado por 1 mês devido à cetoacidose diabética e nesse período ele ficou 4 dias em coma. Após esse episódio, o paciente começou a fazer suas consultas em um posto municipal de saúde, porém, durante 2 anos, ele interrompeu seu acompanhamento. Nesse tempo, ele permaneceu com o uso das doses de insulina que tinham sido receitadas anteriormente. Ele foi internado 5 vezes nesses anos devido à descompensação da glicemia, e a família apontou a falta de controle da dieta alimentar como causa dessa descompensação. Em 2005, com 14 anos de idade, o adolescente precisou ser internado novamente. Na ocasião, ele queixava-se de micção excessiva, fome frequente e em excesso, sede intensa, falta de ar, distensão abdominal, inchaço nos membros inferiores, pele amarelada e consciência reduzida. O diagnóstico que recebeu foi de hepatite A e cetoacidose diabética. Cerca de 2 meses após o ocorrido, o paciente foi internado novamente para o controle da diabetes. Depois de 1 semana internado, teve alta e passou a fazer uso de novas doses de insulina NPH e foi recomendado que ele seguisse uma dieta alimentar. Com esse caso, observamos que uma alimentação saudável e um acompanhamento médico regular são essenciais para controlar a diabetes. Já um caso clínico publicado na Revista Portuguesa de Diabetes, relacionado ao diabetes tipo 2, é de uma paciente do sexo feminino, com 52 anos de idade, grau 1 de obesidade e com a taxa de hemoglobina glicada, abreviada para 1C, de 8%, sendo considerada uma taxa inferior a 6,5% como normal. Mesmo fazendo uso de um remédio chamado metformina e seguindo uma dieta a fim de ajudar no controle da doença, a paciente não apresentou melhoras no caso. Diante disso, foi receitado que fossem feitas mudanças no estilo de vida, como a prática de exercícios físicos e uma alimentação mais saudável, além da introdução de um segundo fármaco. Após 6 meses de tratamento, a paciente retornou para a consulta e ela tinha poucas melhoras. A faixa de hemoglobina glicada dela foi reduzida somente para 7,8%, sendo que fazendo com que fosse preciso receitar um novo fármaco junto a outro remédio. Entretanto, depois de 1 ano, a senhora desenvolveu muitas dores nas articulações e reumatismo, além de um aumento para 10,2% na taxa de A1C, precisando receitar o uso de insulina 3 vezes ao dia para ajudar no tratamento. O próximo retorno à consulta ele foi feito 2 anos depois, com resultados bem desagradáveis para o paciente. Ela tinha muito cansaço, perda de peso e uma necessidade constante de urinar. Além de ter sofrido há pouco tempo um AVC, que é um acidente vascular cerebral. A sua faixa de hemoglobina glicada ela aumentou para 12% e ela decidiu parar de tomar os medicamentos, utilizando somente insulina, mas que depois ela também tinha optado por parar. Nesse caso, foi prescrito para ela a insulina na forma de pré-mistura, acompanhado com a metformina, que era o medicamento que ela estava tomando no início. Então, nota-se que ela sofreu um avanço nas complicações do diabetes, além de desenvolver outros problemas de saúde. Vale reforçar também que as transformações da alimentação e a realização de atividades físicas, elas são extremamente importantes no controle do diabetes.